Êxodo capítulo 2, versículo 23. Diz assim: a morte do rei do Egito. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo estava prostrado, aflito, por vários motivos, por várias razões. Deus não abandona, Deus não esquece, Deus não despreza, não. Deus é justiça, é justo, 100% justo. Só que a idolatria e a falta de reconhecimento, de gratidão, de interesse da parte do povo, fez com que o povo virasse escravo. O mundo caminha para isso hoje. A humanidade caminha para a pobreza total, para a miséria mesmo. E quanto mais problemas tem o mundo, tem a sociedade, tem as pessoas, mais incrédulas elas ficam e mais elas vêm deturpando, esquecendo das regras, dos ensinamentos, dos valores, enfim, daquilo que Deus ensinou. O que é certo é errado, o que é errado é certo. É a mente cauterizada, e tem muitos crentes com a mente cauterizada, que está trilhando um caminho tortuoso, sabe que vai se dar mal, mas insiste naquilo como se pudesse driblar a palavra de Deus e a Deus. Ninguém consegue. Então, o povo de Israel estava escravizado no Egito, e como entrou um líder político, o faraó, que era uma pessoa boa, uma pessoa que gostava do povo hebreu, e tratava o povo hebreu com respeito, com carinho, enfim, do mesmo jeito que tratava os egípcios. E o povo apoiou-se naquele líder, naquele político. Isso é natural, As pessoas, elas têm uma tendência em se apoiarem no homem, nos projetos de homens, como se o homem pudesse fazer alguma coisa para mudar a vida dos outros. E o faraó morreu porque é o caminho de todos os mortais. Ninguém escapa disso. Se tem uma coisa que você tem certeza absoluta que vai acontecer com você, é morrer, você não sabe o dia. Ou você não vai morrer. Ninguém aceita, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se eu fizer uma enquete, se eu mandar ligar aqui, liga pra cá você que acredita que vai morrer. Você não sabe o dia, mas você sabe que vai morrer. Então o faraó morreu. O faraó morreu, era de carne e osso. E aí os filhos de Israel gemiam sob a servidão, porque o outro que entrou no lugar desse, o sucessor, ele não tinha a mesma simpatia, ele não gostava de gente, na verdade, principalmente hebreus, e os escravizou. E quando o homem, ele falta com as pessoas, aí elas se lembram de Deus, e o povo se lembrou de Deus. E nessa lembrança o povo clamou, e o clamor, quando alguém clama, isso toca o coração de Deus e isso aguça a memória. Deus não esquece nada, só que Ele deixa. Isso é a vontade dEle, isso é predeterminado por Ele. Ele deixa que o poder dEle entre em ação quando alguém clama. Ele permite isso. Ele deixa você acionar a chave, o poder. A oração, o clamor é isso.
E o povo clamou. E quando o povo clamou, o clamor daquele povo subiu a Deus e Deus se lembrou da aliança, ou seja, do contrato, da promessa com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Só que esse atentar para a condição não foi uma resposta imediata. Não. Não foi. O povo continuava clamando. E como aquele povo foi idólatra, rebelde e distante de Deus por muitos anos, nem ele mesmo sabia que no silêncio de Deus, porque o povo clamava, no silêncio de Deus estava sendo feito algo extraordinário. Estava tendo uma reunião entre Deus e Moisés, em algum lugar no deserto. E a reunião tratava-se exatamente da libertação, da liberdade, da mudança na vida daquele povo. Talvez você já tenha clamado em algum momento e já tem um tempo e você está um pouco desanimado, desacolchoado, preocupado. Será que Deus ele me ouviu? Existe uma reunião em algum lugar por sua causa. Os céus trabalham para que a resposta ela venha na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Essa é a minha fé. Eu já clamo há mais de 40 anos. E por muitas vezes eu obtive resposta, você sabe disso, inclusive para você, para a minha vida, para a minha família, enfim, para pessoas que estavam realmente aflitas. E eu tenho visto mudanças e vou ver muito mais. Porque eu sei que em algum lugar Deus está tratando de um assunto muito interessante. Esse assunto sou eu, é você, somos nós. E olha o que aconteceu. Deus atentou para a condição daquele povo. De que maneira? Capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. Perdão, é isso mesmo, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quer dizer, o fogo não tinha poder sobre ela. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no meio do Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Que coisa! Enquanto muita gente acha que está abandonado, desprezado e leva consigo uma preocupação terrível, uma ansiedade, um desespero. Uma reunião está sendo feita em algum lugar por sua causa, por minha causa. O povo estava lá no Egito clamando, gemendo mesmo, literalmente.
sangrando, aquele povo estava sendo tratado como os animais, bois, cavalos. Aliás, pior do que isso, estava fazendo o serviço que normalmente quem fazia eram os bois, os cavalos, burros, e não sabia que havia uma reunião no Monte Horebe, Deus e Moisés. E Deus fala, certamente vi a aflição do meu povo. Deus, ele está vendo a sua aflição. Eu tenho certeza absoluta que Deus está vendo a sua aflição. Que Deus sabe tudo que se passa com você, conosco, e que em algum momento Ele vai tomar providência, porque o assunto é este. A reunião, a razão da preocupação positiva da parte de Deus é você, sou eu, somos nós. Desde o princípio. E Moisés, ele assustado com aquela situação, nunca tinha acontecido nada igual. O maior evento da vida de Moisés. O fogo, ele ardia a sarça, mas não a consumia. Ele pegava nela e não a consumia. E Moisés, então, teve medo de olhar para Deus, para o rosto de Deus. E Deus falou, eu vi a aflição do meu povo. E Moisés continuava sem entender, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Se ele viu a aflição do povo, onde eu entro nessa? Porque Moisés sabia da pouca capacidade, habilidade, enfim. Na verdade, ele era fugitivo. Ele estava escondido. Ele estava naquele deserto ali, escondido, fugindo do faraó, fugindo da morte ou da prisão, né? E Deus o chama, Deus se apresenta a ele, e aí ele começa a capacitá-lo, porque ele tinha consciência de que não podia fazer absolutamente nada pelo povo. Eu tenho essa consciência e sempre tive. Mas eu sei que Deus se manifesta e se agrada da minha fé. E nesses anos todos, eu tenho usado a fé, não o que eu tenho, não nada próprio do Valdemiro, mas o que Deus me deu, para eu usar em seu favor. E continua, por favor, o texto. Deus disse, certamente vi a aflição. Esse certamente vi a aflição do meu povo, não é do povo do Egito, não é do povo hebreu que estava no Egito. Não, porque lá no Egito não tem mais hebreus escravos. Lá não tem mais, pelo contrário. Hoje os hebreus, eles são mais poderosos que os egípcios em vários aspectos, se não em todos. A condição econômica, a força bélica, tá? A influência no mundo. Aliás, os judeus, eles são os mais ricos no mundo, inclusive nos Estados Unidos. As maiores empresas, tá? Os maiores patrimônios nos Estados Unidos pertencem aos judeus, e na Alemanha também. E nem o Hitler conseguiu acabar com isso, né? Então, discutindo e estudando, pesquisando e tentando melhorar a terra para o plantio, para a produção, o pH, né? Tratando a terra, que a terra fica doente também. E um dos remédios mais eficazes para a terra é o calcário. E aí põe o calcário na medida certa e, enfim, melhora o pH e aí depois prepara, tudo preparado, lança a semente. Depois de um tempo ela enfraquece de novo, ela precisa se alimentar. Não havia nenhuma tecnologia
Só que essa terra que Deus disse para Moisés que manava leite e mel, era antes de Abraão pisar lá uma terra árida, uma terra seca, uma terra que não enchia os olhos, não atraía, tanto é que o Ló, sobrinho de Abraão, ele escolheu ir para o lado oposto, o lado contrário, o lado verde. Aquilo ali ficou com Abraão. A sola dos pés de Abraão, quando empresário, bem sucedido lá no Rio de Janeiro, seu Carlos, né? Um abraço, seu Carlos, Deus abençoe o senhor. Ele veio aqui no Brás há muitos anos atrás. E ele era boia fria. Ele só tem o 4º ano primário. Antigamente falava assim, o 4º ano primário, como eu. E ele ficava atolado na lama, até a cintura, trabalhando para os outros. Hoje ele tem várias fazendas, várias lojas. E uma das lojas tem 53 funcionários, afora os familiares, lá no Rio de Janeiro. E esse dia ele comprou um apartamento de 700 mil para um filho, outro de 600 para o outro. Foi lá, comprou um carro de 350 mil para ele, tudo à vista. E era boia fria. E ele falava comigo esses dias, no telefone, foi um dia desse, eu acho que ontem, anteontem. Ele falou, apóstolo, eu tenho uma história parecida com a sua. Eu sei que o senhor também vivia atolado no barro. E hoje ele vive uma vida abençoada em todos os sentidos. É coluna. Quando é chamado, né? Ele sempre diz, eis-me aqui, como disse Moisés para Deus. É do passaporte, é do carnezinho, é dos propósitos. Porque tem gente que quer conquistar, quer vencer sem tomar atitude. Não é assim que funciona. Não adianta. Não adianta. Há que se dizer a verdade. Que Deus faz, Ele faz. Que Deus entrega, Ele entrega. Mas tem que ter atitude. Você tem que participar, você tem que se esforçar, você tem que se doar. Você tem que se entregar, você tem que acreditar. Interessante é que Deus falou para Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito. E ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo subir àquela terra, a uma terra boa. Quer dizer, não era boa antes, mas agora já era boa. Ampla, terra que mana leite e mel. Mas olha quem estava lá nessa terra, ó. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Isso aí são tribos, homens mais bem preparados, mais capacitados, mais valentes e que não iriam abrir mão. O diabo não vai entregar nada de bandeja para você. Satanás não vai abrir mão de largar a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, de destruir os seus projetos. Sozinho, não. Você tem que acionar contra ele o poder de Deus. Aí ele abre mão, aí ele sai. Aí ele desiste. Aí não tem como, ele não pode resistir. Ele não pode medir forças com Deus. Você sozinho não vai conseguir vencer. Não. Não adianta você. Eu tenho tantas faculdades. Você pode ter todas. E se Deus não agir, seus diplomas não vão afastar o mal dos seus caminhos, dos seus projetos, da sua vida, da sua família. Mas a fé vai. A oração, o clamor, tocando o coração de Deus, isso aí sim vai acionar o poder de Deus. E é isso que você precisa fazer, clamar. Orar, buscar, entregar-se a Deus. E ele falou para Moisés, eu desci. Mas olha quem estava lá na terra,
Cananeu, Eteu, Amorreu. Isso aí não é uma pessoa, não, isso aí é uma tribo. Aí são várias tribos. Né? Aí no versículo 9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ao Moisés sabia o que fazer. O que Moisés disse? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha lá, eu serei contigo. Põe nessa parte aí do versículo 12. Eu serei contigo. É o que uma pessoa precisa para vencer o inimigo ou os inimigos. Os heteus, os jebuseus, tá? Os amorreus da sua vida. Você só precisa disso. Você não precisa ser amigo do Valdemiro ou de quem quer que seja para vencer. Ter influência no governo, não. No judiciário, onde quer que esteja, não. Eu não bato em gabinete de ninguém. Veja lá, quando sou convocado, atendo às autoridades e vou. Mas eu não fico pedindo favores para homens. Não. Minha vida inteira foi assim. O senhor é orgulhoso? Eu não sei. Eu sei que eu não sou nada. Isso eu sei. A única consciência que eu tenho. E sei também que não cheguei até aqui por empurrãozinho desse ou daquele, nem por falcatruas. Não. Cheguei até aqui porque Deus, a mão de Deus me fez chegar. E essa mesma mão de Deus vai continuar me conduzindo. Então, presta atenção. Deus, Ele faz tudo isso. Eu bato na porta de Deus, no gabinete do meu Deus. Eu ponho o tapete para Ele passar. E Ele se reúne com os anjos por minha causa. Você acredita nisso? Mas Ele faz isso por sua causa também. Por isso que os meus gemidos às vezes são fortes, são conhecidos. As humilhações, os processos, as convocações em delegacia, em fórum. Eu estou com algumas agendadas já. Por quê? E você pensa que eu vou gambelar aqueles que me convocaram? Não. Eu vou lá falar dos meus direitos e da minha inocência. Continue acusando. E eu continuo clamando. E vou continuar clamando. E sei que o meu clamor vai provocar reuniões. Vai mexer com os céus. Provocar rebuliços, terremotos. É isso. E Deus, ele vê mesmo a aflição, ele vê o clamor, ele ouve o clamor. Né? E Moisés falou: mas quem sou eu? Eu serei contigo. Olha só, a marca dessa mensagem. Ó. Você não pode esquecer disso. Eu serei contigo, é Deus falando. Aí está falando com Moisés, né? Aí está falando com você. Moisés não está aqui? Moisés não está aí perto de você, ele está aí. Moisés não está aqui comigo. Ele está falando conosco, que eu serei contigo. Deus está falando, e eu serei contigo. Então quem quiser ser contra, que seja. Quem quiser ser contra, que seja. Se você consegue que Deus seja contigo, então quem quiser ser contra, que seja. E você vai chegar onde você deseja. É isso. Pai querido e maravilhoso, bendito é o seu nome santo. Glorificado seja o nome do Senhor, por tudo. Só o Senhor é Deus. Deus sempre eterno. Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus grande. Nós te amamos, te adoramos, te exaltamos. Nós invocamos o Senhor, para que o teu poder se manifeste, a tua grandeza, e haja mudanças, e haja manifestação. Faz maravilhas na vida do teu povo, dos teus filhos.
Faz com que seja exaltado o Santo dos Santos. E é na vida do teu povo, nas mudanças. Um dos seus servos, um dos mais queridos, disse ao Senhor que os que descem à sepultura não podem te glorificar, mas os que saem da sepultura. E tem muita gente descendo, Pai. Muita gente aflita, desesperada, desesperançada, arruinada. Tem muita gente no limite, que não suporta mais, que não aguenta mais. Então responde, Senhor. Responde como o Senhor tem respondido sempre. E manifesta a tua justiça, faz a tua justiça. Cura o canceroso, o acometido de HIV, de coronavírus. Cura aquela criatura que vive à base de remédios, calmantes, sedativos, remédios controlados. E abra portas na vida dessa criatura. Abra portas para que teu povo prospere, para que teu povo seja grande. Abençoa os patrocinadores da obra, os que sustentam a tua obra. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Eu te peço, Senhor,